Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de pedir você para que nesses momentos iniciais pudesse falar aí no chat se está tudo bem com o som, se está saindo o som na transmissão, se está tudo ok. Meu desejo é que nesta noite especial nós possamos estar na presença de Deus, gozando da alegria, gozando das bênçãos de Deus, gozando também da manifestação da misericórdia e da graça de Deus em nossas vidas. Que nós possamos estar nessa noite em comunidade, nos alegrando na presença de Deus, nos alegrando em Deus, nas preciosas bênçãos dEle em nossas vidas. Esta é uma noite especial e todos sabem, nós estamos na nossa cidade, quase que no país todo, nós estamos com um decreto, e esse decreto ele impossibilita algumas coisas. Então, nesse culto desse domingo, nós vamos dar, ou melhor, nós demos uma enxugada na participação das pessoas que sempre nos ajudam na live, e também faremos um culto um pouco mais simples, mais objetivo, mas eu não tenho dúvida de que Deus vai receber de mim, de você que está aí na sua casa, um culto agradável, porque nós estamos reunidos aqui nesta plataforma, estamos online para adorar o nosso Deus. Meu querido, minha querida, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal do YouTube, por favor, que você também pudesse ativar os sininhos de notificação para você receber o nosso conteúdo, para você curtir esse vídeo e, por favor, para você compartilhar esse vídeo na sua rede, no seu status, para que nós possamos alcançar mais pessoas, para que nós possamos, com a graça de Deus, levar a palavra dele cantada, pregada a mais pessoas. Tem alguns avisos bem rápidos. O primeiro aviso é o aviso da nossa campanha de oração ao meio-dia. Essa campanha de oração tem sido feita desde o mês de março, quando nós entramos nesse período de pandemia, e eu convoco você, meu irmão e minha irmã, para estarmos juntos em oração, intercedendo por nós, pelos nossos, pelas pessoas que estão à nossa volta. Também tem um aviso para você que tem o seu dízimo e a sua oferta, você que tem condições de fazer assim. Essa é a conta do Itaú. Então, a conta do Itaú é uma conta específica para os dízimos e as ofertas. E muitas pessoas que estavam pedindo o número do Pix, o Pix do Itaú é o CNPJ da nossa igreja. Então, você que quer devolver o seu dízimo e a sua oferta, o Pix agora do Itaú é o Pix do CNPJ da nossa igreja. Você que quer contribuir com a reforma e ampliação do nosso templo, essa conta é uma conta específica para essa reforma e ampliação, a conta da Caixa Econômica. Infelizmente, nós ainda não conseguimos atualizar o Pix, mas com a graça de Deus, semana que vem nós vamos conseguir, para que possamos passar para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, o número do Pix ou o código do Pix, para que fique mais fácil essa transação. Então, essa conta é uma conta específica para a reforma e ampliação do nosso templo. Bem, eu não estou mais fazendo assim, não estou mais dando esse aviso por conta de toda a situação que a gente tem vivido, e muitas vezes nós estamos até cansados de ouvir falar, mas como pastor da IPI de Jataí, o meu pedido, o meu desejo é que você, meu irmão, minha irmã, que é membro da IPI, que está conosco, que está congregando conosco online, que você possa estar atento à questão da pandemia, que você possa estar atento ao uso de máscara, que você possa estar atento e tomando todo o devido cuidado, cuidando das nossas famílias, cuidando para que nós possamos agir prudentemente, como o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos orar? Senhor, na Tua presença nós estamos, nós te somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e, acima de tudo, por aquilo que o Senhor é. Ao passo que nós somos pecadores, ao passo que nós somos, ó Deus, seres humanos falhos, ao passo que o Senhor é santo, santo e santo. Ao passo que muitas vezes nós não somos agradecidos, o Senhor tem ministrado em nossas casas preciosas bênçãos. Nós te somos gratos, Pai. Muito obrigado
pelas incontáveis bênçãos que o Senhor tem ministrado em nossas casas e, acima de tudo, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de nos reunir novamente em comunidade, em culto à Tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, orando no nome de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. Amém. Querida, o texto do Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 e 24, o Senhor Jesus está nos ensinando o que é a verdadeira adoração. E segundo a palavra de Deus, Jesus disse: a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos reunidos em nome de Deus, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo. E nós vamos louvar, nós vamos cultuar, nós vamos glorificar o nome dEle. E eu convido você para louvar a Deus junto conosco. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Boa noite, amados irmãos, graça e paz. No momento em que eu fui escolher as músicas, no momento que Deus ministrou essas músicas no meu coração, Deus me falou o seguinte, que em muitos momentos da nossa vida, se não em todos, nós geralmente queremos ter o controle da situação. A gente sempre quer ter o controle da situação. Não por, às vezes, arrogância ou autossuficiência ou orgulho, mas por segurança, às vezes. Só que, quando a gente se depara com esse tipo de situação que nós estamos vivendo, a gente vê que todo o controle está na mão de Deus. O controle, ele sempre esteve na mão de Deus. E nós devemos louvar a Deus por isso e entender que o nosso socorro, a nossa esperança e a nossa confiança tem que estar no Senhor. Bem cedo eu te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede para ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Oh, tua destra me tem sustentado. Bem cedo eu te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede para ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Oh, tua destra me tem sustentado. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Oh, tua destra me tem sustentado.
Nós sabemos, Deus, que o Senhor sempre esteve no controle da situação. Nós sabemos que o Senhor sempre esteve zelando por nós, pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, Deus. E se assim for a Tua vontade, Deus, neste momento que estamos passando, não será diferente. O Senhor continuará zelando por nós, Deus. Como cantamos, Deus, nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé no Senhor. Porque sabemos, Deus, que o socorro vem apenas do Senhor. É com isso, Senhor, que te peço para que o Senhor trabalhe também a nossa vida espiritual, que o Senhor cuida de nós, Pai, que o Senhor nos guie pelos caminhos da Tua justiça, da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Nós vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 18. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, verso 14 ao verso 18. Nós estamos situados aqui no texto, exatamente depois da ressurreição do Senhor Jesus, momento em que os discípulos estão reunidos e Jesus está falando da verdadeira fé nele. O texto do Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 14 a 18, nos diz: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto, já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Bem, é um texto muito forte, a palavra de Deus. O texto está falando sobre a verdadeira fé em Jesus Cristo. E falando de fé, Agostinho disse: ter fé é acreditar naquilo que você não vê, e a recompensa por essa fé é ver aquilo em que você acredita. Eu vou repetir. Ter fé é acreditar naquilo que você não vê, e a recompensa por essa fé é ver aquilo em que você acredita. O autor de Hebreus nos diz, de forma evidente, que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. E o apóstolo João escreveu em 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5, o seguinte: E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Bem, nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que os cristãos do primeiro século lutaram bravamente por sua fé. Eles foram provados, eles passaram por experiências de dor, eles verdadeiramente alcançaram a vitória da fé genuína em Jesus Cristo. Eles lutaram bravamente para provar o valor da fé genuína em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eles tiveram que vencer uma sociedade que os odiava, os perseguia, os maltratava e os considerava loucos por causa da sua fé em Jesus Cristo. Eles tiveram que provar a sua fé, eles tiveram que o tempo todo ressignificar a sua fé em meio às perseguições, às dificuldades que a igreja viveu. É só nós lermos Atos dos Apóstolos, para nós vermos os discípulos felizes em Jerusalém,
anunciando o Evangelho, sendo, ou melhor, recebendo o Espírito Santo, pregando a palavra de Deus, as coisas acontecendo, os milagres acontecendo, como de Atos capítulo 3, e logo vem a perseguição. Os discípulos tiveram que ressignificar a verdadeira fé, e eles então puderam então viver o desafio de não apenas sobreviver, mas manter viva a chama dentro deles da confiança, da esperança que vem em Jesus Cristo. Esse era o desafio dos primeiros cristãos. João, dentro do contexto em que nós acabamos de ler aquele texto, propõe uma profunda luta que indica um único caminho para eu e você seguirmos, que é o caminho de continuarmos confiando no Senhor Jesus Cristo e deixar que a esperança em Cristo possa ser o nosso único conforto e, por que não dizer, a nossa única direção. Bem, segundo o texto que nós acabamos de ler, Jesus está reunido com os seus discípulos, e inclusive o apóstolo João está presente, e ele está dizendo a eles que se eles crescem, eles seriam vitoriosos, não apenas em relação ao maligno, ao nosso inimigo, mas vitoriosos nas vidas deles. Eles seriam vitoriosos em muitas outras áreas da vida deles. E esse é o ponto que eu e você precisamos saber e viver. Esse é o ponto que nós desejamos caminhar com Cristo, para termos a nossa fé provada, para sermos vitoriosos, tendo uma verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo. Agora, querido, querida, o caminho que Jesus Cristo propõe é espinhoso, é danoso, é um caminho complicado, é um caminho sobremodo apertado. No entanto, a riqueza da graça de Deus é que nos mantém de pé. E é nesse caminho que eu e você precisamos seguir. Só quando nós vivenciamos a verdadeira fé em Jesus Cristo é que nós podemos experienciar a vitória que vem de Deus, que não é a vitória do mundo. Mas quando eu e você vivemos a verdadeira fé em Jesus Cristo, nós experimentamos a vitória em Jesus Cristo. E este é o desafio desse texto, é de vivermos uma fé vitoriosa, uma fé que vence o mundo, segundo o apóstolo João. E é dessa fé que eu e você precisamos caminhar. E é esta fé que nos torna bem-aventurados. E é dessa fé que nós conseguimos, então, encontrar os verdadeiros resultados e os êxitos. Porque aqui Marcos está dizendo, ou melhor, Marcos está explicando palavras de Jesus, um pequeno texto que fala profundamente de uma fé que é vencedora, de uma fé que é vitoriosa diante das dificuldades da vida. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos analisar as palavras de Marcos, apresentando o que Jesus Cristo propõe àqueles que querem viver uma fé genuína. Ou melhor, o que Jesus Cristo propôs para aqueles homens que viveram uma fé genuína e como eles puderam impactar a geração deles. Eu não tenho dúvida, querido, querida, que sinceramente eu e você estamos precisando provocar, ou melhor, viver essa fé, e essa fé em Jesus Cristo precisa provocar em nós a vitória sobre a descrença, sobre a incredulidade. E esse é o primeiro ponto do destaque. Jesus Cristo está dizendo de forma evidente: a fé nele vence a descrença, a incredulidade, a falta de fé. Veja bem, querido, querida, para Marcos, o maior inimigo da igreja não é o Satanás, não são os demônios, não são os religiosos, não são os fariseus. Para Marcos, o primeiro inimigo que a igreja teria que vencer era a própria incredulidade do seu coração. Ou seja, os crentes precisavam enfrentar o problema da sua própria incredulidade e a dificuldade para seguir com a fé na caminhada cristã. É isso que nos diz o verso 14. Jesus Cristo disse:
Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Ou seja, os evangelistas tiveram que lidar com a falta de fé, os evangelistas tiveram que lidar com o problema da incredulidade. Marcos e Lucas enfatizam isso, que a incredulidade estava instalada no coração dos próprios discípulos. É por isso que o verso 16 começa, ou melhor, é por isso que o verso 16 começa dizendo: finalmente apareceu Jesus aos 11. Ou seja, Marcos está estabelecendo uma narrativa conclusiva. Finalmente, Jesus está concluindo um argumento, falando sobre a ressurreição. E a maravilha da ressurreição é esta, e é relatada por Marcos não apenas como uma evidência do governo de Deus, da soberania de Deus, até mesmo sobre a morte, mas na perspectiva de Marcos, a ressurreição de Jesus também é realizada para exercitar a fé dos discípulos, para revelar aos discípulos a verdadeira fé. Jesus Cristo, ao ressurgir, está dizendo aos discípulos que eles não podem ser incrédulos e que eles não podem ter falta de fé, eles não podem ter dureza no coração, pelo contrário. O que Jesus Cristo está dizendo é que é preciso vivenciar a verdadeira fé em Jesus Cristo, porque se assim fizermos, venceremos a descrença, a incredulidade, a falta de fé. É por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 1, verso 15, e ali ele está orando a Deus com a intenção de que o coração dos cristãos seja iluminado para que possam ver e conhecer o poder daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos e tornou o Senhor Jesus Senhor sobre todas as coisas. Mas o texto nos revela que Jesus censurou a incredulidade e dureza do coração. Bem, o verbo no grego, ele é forte, ele implica numa severa repreensão. Jesus está repreendendo severamente. Jesus não está chamando os cristãos daquela época, os discípulos, de discípulos imaturos, ele está chamando os discípulos de descrentes. Jesus está acusando os discípulos de terem um coração endurecido, não um coração que cumpre a sua função de irrigar. Jesus está dizendo que o coração dos discípulos se tornou incapaz de irrigar as veias da fé e da esperança, porque a mente dos discípulos estava endurecida como uma pedra. Eles não deram crédito nem mesmo aos que tinham visto o Senhor já ressurreto. Agora veja bem, querido, querida, esse seria o trabalho deles para a vida toda, pregar a Cristo ressuscitado. Eles próprios deveriam não apenas crer, mas eles deveriam viver a realidade da ressurreição de Jesus Cristo. Eu não sei se você entendeu, mas eles não estavam crendo naquilo que seria a missão deles, naquilo que eles falariam o resto das suas vidas. E aqui nós precisamos destacar, queridos irmãos e irmãs, é um ponto sério a destacar, porque uma fé vitoriosa precisa atuar limpando qualquer dureza, qualquer descrença, qualquer incredulidade dos nossos corações, porque a incredulidade, a falta de fé mata a nossa alma. A falta de fé impede que a nossa fé flua e possa viver a esperança que há em Jesus Cristo. Sem fé, nós não somos irrigados. Sem fé, nós começamos a ficar endurecidos. Ficamos sem esperança. E sem esperança, a nossa força se esvai e nós ficamos doentes. E a nossa alma fica angustiada. É por isso que Hebreus nos revela, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador dos que buscam.
Queridos irmãos e irmãs, em meio a esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de tanto desespero, de tantas incertezas, de tanta incredulidade, de tanto medo, nós que somos discípulos de Jesus precisamos viver para Cristo, precisamos crer em Jesus Cristo, precisamos confiar que Ele está no trono da história, que Ele tem o governo de nossas vidas. Nós precisamos voltar a crer no primeiro amor, nós precisamos crer na palavra de Deus, nós precisamos viver a realidade dessa fé, não essa fé imatura, não essa descrença, não esse marasmo, mas uma fé vitoriosa em Jesus Cristo. E aí nós chegamos à segunda reflexão do texto. O texto nos diz que a fé em Jesus Cristo nos leva a pregar o Evangelho. A fé em Jesus Cristo nos leva a pregar o Evangelho. Bem, você pode acompanhar na tua palavra, na tua Bíblia, que Jesus, depois de haver censurado fortemente os discípulos quanto à fraqueza, à descrença, à incredulidade, à dureza dos corações deles, Jesus então propõe o maior desafio da fé e, por que não dizer, o maior desafio da vida dos discípulos: anunciar a Cristo a todo mundo. Veja, querido, uma vez que eles perceberam que o coração deles estava incrédulo, agora Jesus Cristo está propondo uma nova realidade no reino de Deus para aqueles discípulos. Jesus Cristo está provando, ou melhor, está revelando a verdadeira fé nele. E ele diz, verso 15 e 16, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. O texto nos apresenta aqui, queridos, dois lados de uma mesma moeda. São apresentados aqui uma moeda que se chama Evangelho e tem duas faces: a salvação, a condenação, o pecado e a graça de Deus. Não sei se você já parou para pensar e estudar, mas o Evangelho é uma das palavras preferidas de Marcos. Marcos fala do Evangelho, das boas novas de salvação, 7 vezes no seu Evangelho. Marcos capítulo 1, verso 1, 14, 15, capítulo 8, verso 35, capítulo 10, verso 29, capítulo 13, verso 10 e capítulo 14, verso 9. Queridos, para Marcos, a história de Jesus é uma boa nova a ser proclamada, porque, de fato, o Evangelho é a mensagem de que Deus está agindo por meio de Jesus Cristo, seu Filho, trazendo libertação ao cativo, quebrando o poder do diabo, do pecado, do mundo, da morte. O Evangelho é proclamarmos as boas novas de que existe um Deus que veio e desceu na história da humanidade para mudar a história da humanidade para sempre. É esse Evangelho que precisa ser anunciado. É o Evangelho que, apesar de dizer que eu e você somos pecadores, é o Evangelho que anuncia a graça de Deus. Nós não somos merecedores, mas um favor imerecido nos alcançou e, pela graça, nós somos salvos, conforme o texto da palavra nos diz em Efésios capítulo 2. Bem, segundo Hernando Dias Lopes nos diz, o verbo pregar é uma outra palavra favorita de Marcos. Bem, ela é encontrada 14 vezes no Evangelho e ela aparece só 9 no Evangelho de Mateus e de Lucas. Bem, Marcos enfatiza Jesus pregando o ministério de Cristo. Apesar de Marcos relatar vários milagres de Jesus Cristo, Marcos está dizendo que a primazia do ministério de Cristo é a pregação do Evangelho. Bem, nós sabemos que, embora Jesus Cristo tenha lidado e tenha investido tempo para atender pessoas em suas necessidades especiais, Jesus focou prioramente nas necessidades das pessoas. Jesus, de forma evidente, pregou o Evangelho. E não apenas isso, ele chamou os seus discípulos a pregar, Marcos capítulo 3, verso 14, e os enviou a pregar, Marcos capítulo 6, verso 12. É isso que diz o texto do Evangelho de Marcos. Agora, querido, querida, o Evangelho nos diz que Jesus está ordenando os discípulos a pregarem
no mundo todo. O Evangelho não é uma boa notícia para ser guardada, o Evangelho é uma boa notícia a ser compartilhada. E esse é o propósito de Deus, é o Evangelho todo, para toda criatura, para todo mundo. O Evangelho é a boa notícia. Eu e você estamos vivendo num tempo difícil, de péssimas notícias, e eu e você precisamos nos tornar cada vez mais agentes do reino de Deus. A igreja cristã precisa ser uma agência missionária. A igreja cristã precisa ser uma luz de Cristo em meio às trevas que temos vivido. Porque uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. A igreja deve ser um corpo, um campo missionário. É por isso que o reverendo Hernando Dias Lopes diz que a evangelização é uma tarefa imperativa, intransferível e impostergável. Nós não podemos esquecer da ordem de Deus, do mandato de Deus e da urgência desse anúncio do Evangelho. O mundo precisa do Evangelho da salvação, queridos irmãos e irmãs. O mundo precisa dessa mensagem gratuita que alcança o mais vil pecador e transforma a vida humana. Eu tenho ficado tão entristecido nesses tempos, queridos irmãos e irmãs, em que eu tenho visto tanta gente brigar, tanta gente investir tanto tempo em tantas coisas, em tantas filosofias, até políticas, e não investindo nada das suas vidas no anúncio do Evangelho, na vivência do Evangelho, na empatia do Evangelho. Gente que só se preocupa consigo mesmo, com a sua família, gente que não olha a dor do outro. Eu não sei se nós estamos lendo a mesma Bíblia como igreja cristã no Brasil, mas o Evangelho que eu vejo é o Evangelho que precisa ser compartilhado, é uma missão contínua e abrangente. É um Evangelho que chama a mim e a você para sermos instrumentos de Deus no anúncio da verdadeira boa notícia. Em meio a tantas notícias ruins que nós estamos vivendo nessa pandemia, nós muitas vezes estamos brigando com as nossas filosofias, com as nossas visões políticas, ao invés de anunciarmos o Evangelho de Cristo. Eu olho para esse texto, eu vejo uma fé vencedora, uma fé vitoriosa, uma fé que transforma o mais vil pecador como eu, em um homem enviado da parte de Deus, um missionário que anuncia o reino de Deus. E essa é a fé que eu e você precisamos viver. É a fé de anunciarmos o Evangelho, a boa notícia de Jesus Cristo. E aí nós chegamos no terceiro ponto, que, segundo o verso 17 e 18, a fé em Jesus Cristo é confirmada. O texto nos diz: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Um teólogo chamado Adolf Paul diz o seguinte, que os sinais não estão vinculados a cargos, a pessoas, mas, em primeiro lugar, a uma fé que deixa Deus ser Deus. Em segundo lugar, os sinais fazem parte de um contexto missionário, porque, de fato, os sinais acompanharam, porque pressupõe que os discípulos estavam caminhando para difundir o Evangelho de Cristo. Queridos, os sinais acompanham aqueles que anunciam o Evangelho de Cristo, não a placa de sua igreja, não os nomes de pastores milionários. Os sinais acompanham aqueles que anunciam o reino de Deus, a boa notícia do Evangelho. O que nós temos aqui nesse texto é um sumário da vida cristã. O que nós temos aqui, queridos, é o relato da igreja primitiva. É isso que acontece. Os discípulos, homens e mulheres que receberam o Espírito Santo de Deus, que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, pregaram o Evangelho, expulsaram demônios, falaram em novas línguas.
anunciar o evangelho de Deus. Paulo foi picado por uma serpente e não sofreu nenhum dano. Eles impuseram as mãos sobre enfermos e os enfermos foram curados. Agora veja bem, Warren Wiersbe, um teólogo, disse que alguns sinais escritos aqui em Marcos e em Atos ocorreram durante o período apostólico e eles foram credenciais dos apóstolos, mas nós não devemos presumir, segundo ele, que eles pertencem a todos os crentes hoje em dia, porque seria uma insensatez eu e você bebermos um veneno esperando que Deus possa agir, mas não é uma tolice confiarmos em Deus, quando fazer a vontade de Deus nos leva à prisão, quando fazer a vontade de Deus nos leva à perseguição. Bem, a presunção nos mata, mas a fé nos liberta, nos alivia. A fé traz cuidado ao nosso coração. Nós cremos que Deus tem poder para derramar dons sobre homens, sinais, prodígios, onde Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, livre, soberanamente, nós cremos. Tudo isso para a salvação dos eleitos e para a edificação dos santos, da igreja cristã. Mas a nossa ênfase não pode ser apenas nos sinais como um fim que justifica os meios. A grande ênfase de Marcos aqui, quando a igreja está caminhando, ela proclama a verdade de Deus e o próprio Deus confirma essa verdade com a manifestação do poder dele, transformando vidas, atraindo pessoas irresistivelmente pelo seu poder sobrenatural. Queridos, o que o texto está nos dizendo é que a partir do momento em que eu e você saímos a pregar, a anunciar, a vivermos o evangelho, Deus vai fazendo a parte dele, transformando corações, transformando vidas, curando corações, curando pessoas. É isso que o texto da palavra nos diz. A igreja é chamada para ser um sinal vivo do Cristo ressurreto. É por isso que William Barclay, ao concluir o seu comentário de Marcos, diz que a vida cristã é vivida na presença e no poder daquele que morreu crucificado, mas ressuscitou. Bem, eu quero concluir dizendo que a ressurreição de Jesus Cristo nos eleva, nos surpreende. A ressurreição de Jesus Cristo nos leva ao céu, à presença de Deus. A ressurreição de Jesus Cristo nos leva a vivermos conectados com Deus. A ressurreição de Jesus Cristo tira o gosto da morte dos nossos lábios. A ressurreição de Jesus Cristo traz um gosto doce da vida de Jesus Cristo, porque segundo Paulo, nós não vivemos a nossa vida porque nós não temos vida. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus foi rico em misericórdia e nos deu a vida de Cristo. Cristo morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. É a ressurreição que nos dá esse gosto doce da vida. Eu sei que você pode estar achando que nós estamos vivendo dias difíceis, e estamos. Pessoas das nossas famílias estão cedendo a essa dor terrível. Quantos estão chorando? Quantos choraram? Quantos estão enlutados? Quantos estão sendo confortados diariamente pelo poder do Espírito Santo? Agora, querido, querida, é o poder da ressurreição de Jesus Cristo, é a verdadeira fé em Jesus Cristo que nos faz abençoados, vitoriosos, bem-aventurados, porque segundo Jesus, bem-aventurados os que não viram e creram. Agora, querido, não sei se você sabe, mas contar a história de Jesus não é suficiente. Contar que Ele ressuscitou dentre os mortos não é suficiente. Se essa ressurreição não transformar o meu ser, não transformar a minha vida, se eu viver como um morto-vivo, como alguém que não vive a vida de Cristo, a ressurreição perde o seu efeito. É por isso que esse texto nos orienta, que ao passo que nós entendemos a verdadeira fé em Jesus Cristo, nós passamos a viver para Ele.
nós passamos a ter o entendimento que o nosso único chamado é agradá-lo. Por isso, querido, querida, você que quer vencer na caminhada da fé, uma fé vitoriosa é uma fé que vence os medos, a descrença, as incertezas, a incredulidade, a falta de fé. A verdadeira fé em Jesus Cristo nos leva a pregar, a viver o Evangelho, a anunciarmos a boa notícia de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a verdadeira fé em Jesus Cristo é confirmada por Deus quando eu e você saímos para pregar o Evangelho. Deus vai fazendo os milagres, Deus, através do seu Espírito, vai transformando a vida das pessoas. Eu creio nisso. Nós precisamos crer nessa verdade. E se vivermos ela, o resultado está evidente no texto. A nossa fé será vitoriosa. E nós veremos homens e mulheres, adultos e crianças, sendo transformados por esse Evangelho. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, na Tua presença nós estamos, nós somos gratos, Pai. Gratos pelo Seu Evangelho, porque o Seu Evangelho nos alcançou. Homens e mulheres, ó Deus, perdidos, incapazes de se salvar. Mas nós pedimos, ó Deus, a Sua ajuda. Nós pedimos, ó Deus, a Sua orientação. Para que, ó Deus, possamos, apesar dos nossos pecados, viver essa fé que é genuína. Essa fé que vence o medo, vence a dureza do coração, vence as incertezas, essa fé que entende a boa notícia do Evangelho e por isso não só anuncia, mas vive nessa realidade. Deus amado, nós entregamos as nossas vidas no Seu altar, pedindo que o Senhor nos use como instrumentos em Suas mãos. E que o Senhor possa, ó Deus, ao passo que nós vamos anunciando o Evangelho, que o Senhor possa ir confirmando e transformando e mudando e curando e, ó Deus, restaurando as vidas das pessoas que nós vamos, ó Deus, anunciar e viver o Seu Evangelho. Nós entregamos, ó Deus, as nossas vidas no Seu altar, pedindo que o Senhor nos dê uma semana abençoada em Tua presença. E nós pedimos, ó Deus, as Suas mais ricas bênçãos sobre os leitos de hospital, ó Deus, sobre as pessoas que estão enfermas, a Tua mão preciosa sobre todos eles. Esse é o nosso desejo. Oramos assim no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos e minhas irmãs, o amor de Deus, o nosso Pai. A graça redentora de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, a boa notícia. E a consolação, o fruto do Espírito Santo seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Querido irmão e irmã, certo? Querido irmão e irmã, eu quero só dizer para você que está acompanhando a nossa reforma, que com a graça de Deus, nessa semana as esquadrias, as portas, os blindex chegam, se Deus assim permitir, nessa semana, chega e começa a ser instalado na nossa igreja. Ore por nós, por favor, sonhe conosco, ore pela obra e também, por favor, contribua, né? A campanha das esquadrias ainda continua, R$7.000 de entrada, já fizemos isso, 6.000, ou melhor, 6 parcelas de 6.000, e o nosso pedido é para que você, com qualquer quantia, possa contribuir num período de 8 meses, ok? Então, nós vamos encerrar esse momento, mas passarão agora algumas fotos da reforma, não sei se você viu lá no começo do nosso culto. Se você não viu, fique aí, confira as fotos, os vínculos do Calvário. Deus abençoe a todos.